Vamos lá? Vamos começar, amor? É isso aí. Então, vamos lá começar, gente. Então, essa live que eu tô fazendo hoje, né? É para falar sobre o autoestima, né? Que a autoestima é a capacidade que temos de gostar de nós mesmos, de nos sentir feliz e confiante com nós mesmos. Só que, infelizmente, tem muitas pessoas que hoje em dia, elas não têm essa confiança nelas mesmas, nem amam elas mesmas. Por que isso acontece? Porque existem dois tipos de autoestima. Tem a autoestima que vem do alto e tem a autoestima que vem da sociedade. E a autoestima que vem da sociedade é aquela autoestima que fala pra você que pra você ser feliz, pra você ser feliz com você mesmo, você tem que ter se encher de cirurgias, de que você tem que ter um corpo perfeito. E se a gente às vezes olha hoje para as revistas, se a gente assiste hoje um filme, a gente vê o corpo daquelas mulheres perfeitas. Então, quando a pessoa não tem conhecimento do autoestima que vem do alto, que é a palavra de Deus, o que vai acontecer? Aquela pessoa, ela vai ser influenciada, ela vai querer ter aquela autoestima do mundo, ou seja, ela vai querer se encher de cirurgias, ela vai querer ter o corpo daquela modelo, ter o corpo daquela cantora, para poder ser feliz, sendo que a Bíblia nos ensina que somos imagem e semelhança de Deus, né? E mais só que com a queda do homem, que foi quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, o que aconteceu? Eles perderam essa imagem. E para que eles venham resgatar essa imagem novamente, eles têm que se conectar com Deus, né? Buscar Deus para resgatar essa imagem. Porque hoje só você falar que você é imagem e semelhança de Deus, ok. Mas não é simplesmente assim, porque se você não resgatar essa imagem que foi perdida através do pecado de Adão e Eva, você não vai ter esse autoestima. Por isso que eu falo muito a importância de ter autoestima que vem do alto. Sem esse autoestima, você não vai conseguir ser feliz e você não vai conseguir ser realizada. E eu aí até falei qual é a importância de ter um autoestima inabalável, porque se você tem um autoestima inabalável, hoje, se uma pessoa chegar para você e falar que você não tá bonita, que você tá gorda ou você tá magra, você vai chegar em casa e você vai ficar triste, porque você tá se apoiando nessa autoestima que a sociedade tá falando pra você. Agora, quando você se apoia na autoestima que vem do alto, que é Deus, por mais que a pessoa chegue e fale, hoje você tá magra, hoje você tá gorda, seu cabelo hoje não tá legal, que roupa que você tá vestindo, mas você sabe qual é o teu valor diante de Deus, você sabe quem é você pra Deus. E eu busquei esse autoestima do alto, a maioria de vocês sabem, foi quando eu comecei o meu processo de transição capilar, onde eu fiquei muito insegura, fiquei muito ciumenta, eu tinha muito ciúme do meu esposo, ele é o que pode mais provar isso, mas por que isso aconteceu? Porque eu não tinha essa segurança, eu só olhava naquele momento para o meu espelho e eu esqueci da imagem que eu tinha, que era de Deus, e eu não esqueci totalmente, eu não busquei ser quem eu sabia quem eu era. Então, naquele momento, a minha autoestima foi lá embaixo e justamente porque eu esqueci. Eu sabia que eu tinha imagem e semelhança de Deus, mas naquele momento eu esqueci. Foi aí que eu busquei ter esse autoestima inabalável, porque não importa, quando você tem uma autoestima inabalável, não quer dizer que você vai ser arrogante. Se meu esposo, ele fala pra mim várias vezes, eu preciso mudar nisso, eu tenho que ter a humildade e reconhecer que eu preciso mudar aquilo. Mas você só tem isso quando você tem uma autoestima equilibrada, né? Porque a minha autoestima estava baixa justamente porque eu não busquei essa autoestima que vem do alto. E por isso que eu falo pra vocês, busquem essa autoestima que vem do alto, que é a melhor forma que vocês têm de vocês serem felizes, assim. Porque não tem como você ser feliz nessa sociedade onde eles falam que você tem que ter esse corpo perfeito, ser a mulher perfeita, ser o homem perfeito, sendo que tudo isso vai passar. Claro que o que vem de fora é importante, é que a gente tem que se arrumar, a gente tem que se valorizar, mas esse não é tudo, tem que ter os dois, tem que ser um equilíbrio, autoestima, você tem que ser bonita por dentro e por fora, entende? Gente, até agora vocês estão entendendo? É a minha primeira live, então assim, pra mim tá sendo um pouco difícil, assim, né, mas assim,
Eu quero passar para vocês aquilo que eu vivi, entende? Porque eu sei o quanto isso, no início que eu tava com essa autoestima baixa, foi prejudicial para mim, para o meu casamento, que eu fiquei muito chata. Você, quando tá com a autoestima baixa, você fica chata, porque você não consegue reconhecer seu valor, mas graças a Deus por eu ter passado por isso no início do meu casamento, né? E eu sei que hoje tem muitas pessoas que, quando elas não cuidam do autoestima dela, elas podem chegar a ter depressão, entende? Porque ela não cuidou. Então, por isso que eu falo tanto, porque eu não quero que algumas pessoas, ou que as pessoas não cheguem ao nível de ter depressão. Então, por isso, quando você está com sua autoestima baixa, você tem que cuidar, entende? Você tem que saber quem é você, qual é o seu valor. Você quer falar um pouco, amor? Vou falar um pouquinho, né? Senão ela não para. Deixar ela vai sozinha. Tem um certo delayzinho quando a gente pergunta, se vocês responderem. Mas como eu coloquei, compartilha mais para 3 pessoas aí para a gente poder interagir aqui da forma mais como se fosse um bate-papo mesmo. Nós vamos fazer algumas perguntas durante a live, vocês poderem compartilhar e participar também. Mas como falando, autoestima, que nem a gente fez algumas anotações aqui, mas essa capacidade da pessoa dela gostar de si própria. Pessoas que às vezes não conseguem ficarem sozinhas porque elas não amam a si próprias. Então a autoestima começa com você amar a si próprio, né? Porque Deus também te amou. Então, como foi dito, como minha esposa já falou, a Betiane disse, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então muitas pessoas estão simplesmente com autoestima baixa porque elas não têm esse entendimento de que elas são essa imagem e semelhança de Deus. Elas não reconhecem isso, mesmo crendo em Deus, mesmo tendo uma religião. Apesar que religião não significa nada, né? A palavra religião, ela vem do grego, né? Acho que é o grego, mas significa religare, que é reconectar com Deus. Então muitas pessoas estão desconectadas apesar de ter uma religião. Então as pessoas precisam se conectar, precisam se ligar ao Altíssimo, ao Pai, o nosso Pai Celestial, para que elas possam ativar isso que está dentro delas. Todas as pessoas têm essa identidade dentro de si, mas muitas estão com a identidade apagada. A pessoa às vezes fica a vida inteira em busca de um propósito, fica em busca do que fazer da vida, mas não tem como a pessoa ter esse propósito de vida se a identidade dela não estiver ativada, entende? Então é necessário, muito importante que você compreenda isso. E como ativar essa autoestima, como ativar essa identidade, como ativar essa imagem e semelhança do Altíssimo? Simplesmente você se conectando a Ele. Como fazendo isso? Através da meditação na palavra, através da oração, daquilo que tudo Deus nos ensinou, né? Que Jesus nos deixou como exemplo. Então é muito importante que as pessoas tenham esse entendimento do que é preciso ser feito para que ela se conecte com Deus, para que ela tenha autoestima inabalável. Eu gostaria de perguntar para vocês, podem até responder aí, como é que está a sua autoestima hoje? Está alta, está baixa, está equilibrada, ou está alta demais, ou está baixa demais? Responde aí. E se você conhece alguém que está com autoestima baixa, envia para essa pessoa também e já clica no curtir aí, no coraçãozinho, para que a gente possa, mesmo sendo uma primeira live aqui, a gente possa alcançar mais pessoas e essa live depois possa alcançar outras pessoas que vão ver, né? Então clica no coraçãozinho aí e já compartilha, certo? É o que nós pedimos. E então queremos falar aqui, né? O que é essa autoestima inabalável? O que é autoestima inabalável para vocês, né? Tá lá falando, graças a Deus está equilibrada, mas também foi um processo, tá vendo? Não é algo do dia para a noite, não é algo que a pessoa já nasce com a autoestima em ordem, né? Tem que ter esse equilíbrio. Essa palavra equilibrada é muito importante, né? Tudo na vida tem que ser equilíbrio, né? Aqui, já me senti com a autoestima baixa, mas consegui vencer isso aí. Porque a autoestima baixa acho que vem para todo mundo, né? Como meu esposo falou. Não tem como você não nascer com essa autoestima alta. Mas aí é você trabalhar, né? E é tão bom quando você tem essa autoestima, uma autoestima boa, porque as pessoas que estão ao seu redor, elas gostam de estar com você. Porque eu lembro quando eu estava com minha autoestima baixa, eu só vivia com a cara emburrada, por causa que
é porque você tá mal com você mesmo. Então você acaba tratando as pessoas mal. Eu tratava meu esposo às vezes mal, mas era tudo porque dentro de mim não tava legal. Então por isso que é importante. Agora eu tô com a autoestima alta, a autoestima inabalável, é diferente. A gente até foi esses dias, né, para o parque. Aí uma colega dele foi, e aí a gente tava lá. Um colega dele tava lá e a gente tava lá brincando e tudo. E aí a namorada do colega dele ligou. E naquele momento ela começou a dar um show no telefone, falando, vem embora pra casa, por que você tá aí e tal. Aí eu fui e perguntei a ele, mas ela é muito ciumenta? Ele falou, nossa, eu não posso nem olhar pro lado. Se eu olhar pro lado, ela acha ruim. Se eu olhar pra outro lado, se eu olhar pra baixo, tá ruim. Se eu olhar pra cima, tá ruim. Nossa, tá ruim mesmo. Ele falou, nossa, ela é muito ciumenta, muito ciumenta. E aí eu fui e falei, eu também fui muito ciumenta. Ele falou, sério? Mas vocês parecem um casal tão maduro, assim, vocês não transparecem assim que você é ciumenta. Eu falei, não, mas eu tive que trabalhar também isso em mim. Então, você vê que isso as pessoas conseguem já ver em você, né? Porque quando a pessoa é ciumenta, a gente consegue ver. Você tá ali, você... transparência, não tem como ver, porque tá no teu rosto, assim, tá no teu olhar, você fica pesado o teu semblante, entende? Porque você não tá bem com você mesmo. E quando você tá feliz, se você tá bem com o seu esposo, você não tem mais problema se ele conversar com outra pessoa, ou se ele tiver que escrever com uma mulher, ou seja o que for. Você não tem mais ciúme, porque você confia em você sabe quem é você, e você confia também no seu esposo, porque quando você tá com a autoestima baixa é porque você não confia em você e você não confia nas pessoas que estão ao seu redor. Então, por isso é muito importante a gente ter essa autoestima, não só para a gente ter um relacionamento bom com Deus, mas também com os nossos amigos, com o nosso cônjuge, né? Com as pessoas ao nosso redor. A Tatá falou, a minha está equilibrada, mas passei por momentos turbulentos. Turbulentos, isso, verdade. O que você queria falar? Então esse equilíbrio, tá vendo? Ninguém tem essa autoestima que já nasce já bombando, né? Já nasce elevadíssima, né? Então as pessoas, ela tem que ter esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio. Onde é que se busca esse equilíbrio? Você sabe onde é que busca esse equilíbrio? Muita gente vai falar em Deus, né? Claro que é a base de tudo, mas esse equilíbrio principalmente você tem que buscar em você, né? Você tem que ver, você tem que entender quais são os bloqueios emocionais, você tem que entender aquilo que está te perturbando, aquilo que tem impedido, quais são as suas fraquezas, entendeu? Não é simplesmente a pessoa orar e buscar a Deus, sendo que ela não faz a parte dela, né? É muito importante que você entenda quais são as suas fraquezas, suas limitações, para que você possa trabalhar nessa autoestima. Como muita gente aí, quem comentou, disse que já passou por momentos de dificuldade, momentos em que teve que lutar, se sentiu mal. Muita gente, às vezes nem sabe que a autoestima está tão baixa, porque para ela isso já é normal, né? Ela já está acostumada a viver cabisbaixa, a viver desanimada. Pessoas que não dão nem um sorriso, né? A palavra diz lá em Provérbios que o coração alegre formoseia o rosto. Então, você consegue ver uma pessoa através do rosto dela, você consegue ver que ela está alegre, porque o coração dela está alegre. Então, e se a palavra diz que o coração alegre formoseia o rosto, consequentemente o coração triste deforma o rosto. O coração triste dá uma aparência caída, uma aparência batida, que é simplesmente não quer dizer que sua autoestima esteja baixa, porque como nós dissemos, autoestima inabalável não quer dizer que você não vai se entristecer com uma situação, não quer dizer que você não vai se aborrecer com uma situação, não quer dizer que você não vai se irritar com uma situação, porque isso é normal, são sentimentos normais, mas quer dizer que você não vai se abalar por muito tempo, você não vai ficar no chão, você não vai ficar pensando que não tem mais jeito, você não vai se sentir inferior aos outros, entende? Sentimentos é uma coisa, essa autoestima é uma coisa, não podemos confundir autoestima com orgulho, né? Que às vezes a pessoa tem uma autoestima muito elevada e ela não quer nem ouvir uma palavra de alguém, ela não quer ouvir alguém falar que ela está errada, que ela está exagerando, ela não quer ouvir alguém falar que ela tem que mudar determinada atitude. Entenda que a primeira coisa que a pessoa tem que ter, ela tem que ter esse coração
humilde, né? O coração ensinável, para que ela possa então modelar, trabalhar, vencer. Todo mundo que venceu a autoestima, todo mundo que tem uma autoestima hoje equilibrada, são pessoas que trabalharam, pessoas que ouviram das pessoas próximas que amam, né? Pessoas que falaram, você tem que mudar isso, você tem que mudar tal comportamento, assim não tá legal. Então isso é muito importante que a gente trabalhe isso na gente, né? A gente olhar para si próprio, né? Anotar os próprios erros e fraquezas. Seria até uma tarefa para quem está participando aí e quem quer melhorar a autoestima, é que você anote num papel, que você melhorar até seus bloqueios emocionais, que isso é um assunto mais profundo para outras lives, né? Que a pessoa anote quais são as suas fraquezas, você reconhecer o que está fraco. Ninguém pode mudar algo se a pessoa não reconhece que está errado, sem reconhecer primeiro que está errado, que tem que ser mudado, entende? Você não pode convencer alguém de um erro se a pessoa não entender que aquilo é um erro, né? Então, que nem a gente fala, muita gente, aquele ditado, né? Não sei agora, o que muitas às vezes a pessoa está fazendo de errado, para ela é o errado, né? Como é que é? Mesmo que o certo, poucas pessoas estejam fazendo certo, sim, não é assim? O que é certo, o que é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, né? Exato. Então não importa, vá pela sua consciência de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com o que os outros pensam, com o que os outros falam. Você tem que ativar essa identidade que a gente falou, a identidade que vem do alto, a identidade do Altíssimo, aquilo que está de acordo com a palavra, não de acordo com o que os outros falam, com o que os seus pais falam, ou com o que a cultura te emprega, ou com o que os seus amigos empregam. Vá de acordo com aquilo que está escrito, né? Essa riqueza espiritual já está dentro de você, você tem que ativar isso, você tem que buscar isso no seu interior. E a autoestima assim, que vem do alto é importante porque quando você tem autoestima baixa, isso significa que você não está seguindo o mandamento que vem de Deus, que ele fala que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se eu tenho autoestima baixa, se eu não me amo, é porque eu não estou seguindo esse mandamento. Porque se você se ama, como Deus fala, você não vai ficar com a autoestima baixa, porque quem se ama tem pensamentos positivos sobre ela mesma, entende? Então ela vai trabalhar, ela vai... autoestima, quando você tem uma autoestima boa é assim, vai chegar alguém hoje e vai falar pra você, nossa, você hoje tá, como eu falei no início, você tá gorda, você tá magra, e aí você vai ficar triste. Por quê? Porque uma pessoa falou isso de você. Agora, quando você sabe quem é você diante de Deus, e se você tá bem com você mesmo, não importa se alguém vai dizer que você tá magra, se você tá gordo, entende? Porque o que vale é quem é você diante de Deus e quem é você diante de você mesma. Você se olhar no espelho e se sentir bem. Eu até, engraçado, esses dias aconteceu, eu fui pra igreja e eu fui com a saia rodada e as minhas amigas chegou, que saia bonita. Só que o meu esposo, antes de eu sair de casa, falou que eu tava parecendo uma cigana. E se fosse um tempo atrás, eu ia trocar a saia, porque se ele falasse pra mim, essa saia não tá legal, eu ia trocar. Mas eu tava bem com aquela saia. E outras pessoas acham bonito, mas porque meu esposo tem um estilo especial, né? Claro, né? Ele é bem mais estiloso. Mas assim, a saia tava bonita, entende? Então, assim, você sabe quem você é. Então é isso que você tem que... Claro que às vezes quando ele fala uma coisa, essa roupa não tá legal e tudo... E eu vou perguntar por quê. Então, claro, também, né, tem, né, também, assim, tudo que ele falar, eu não vou prestar atenção, não. Mas, assim, eu sei que a saia tava legal, mas mesmo assim, eu vesti, entende? Estão curtindo, pessoal? Aperta o botãozinho aí, o like aí, faz esse favorzinho. Só clicar aí no coraçãozinho lá no canto direito, aqui embaixo, aqui, ó. Clica no coraçãozinho, tem um aviãozinho aí também, ó. Clica, vai abrir uma lista. Aí você manda para... Marca aí 3 amigos, 3 pessoas aí que estejam acordadas aqui, no caso aqui na Alemanha, aí no Brasil tá cedo, então pode mandar aí para umas pessoas, marca aí para a pessoa também participar, entrar, tá certo? Mas é como diz, você tem que saber também, a gente brinca mas são brincadeiras, né? Cada um tem suas brincadeiras, cada um tem sua forma de falar, né? Tudo a forma de falar influencia muito. A coisa é como se eu virasse e falar, tá horrível, tá ridículo. Uma coisa, então a forma de falar influencia também na forma que a pessoa vai receber, né? O amor é como, não sei se vocês já ouviram, que o amor, ele não é um sentimento apenas, né?
Você não sente o amor, você decide amar. Mas entenda que o amor é um sentimento para quem recebe e uma atitude para quem faz, para quem dá. Então, eu já ouvi até um certo casal que ele fala muito, em vez de falar assim para a esposa, né? Eu te amo, ou a esposa fala eu te amo, ou fala para os filhos eu te amo. Ao contrário disso, ele pergunta, você se sente amado? Você se sente amado pelas minhas atitudes? E o filho às vezes vira para ele e fala assim, eu não estou me sentindo amado pelo Senhor. Ou a esposa fala, não estou me sentindo amado. Por quê? Porque está faltando essa atenção. Então, não é você falar simplesmente que ama, mas a pessoa se sentir amada através das suas atitudes. Por ser um amor, um sentimento, tá entendendo? Escreve, anota aí, amor é um sentimento para quem recebe e é uma atitude para quem dá. É uma ação para quem dá. Entendeu? Um delezinho. Anotado? Escreve aí. E outra coisa importante, gente, aí vocês devem pensar, né? Mas como assim? Como que eu posso ter uma autoestima inabalável? Se a minha autoestima tá baixa, eu não sei o que fazer. Tudo é questão de hábitos. As pessoas que têm, né, que malham, que têm aquele corpo sarado, o que elas fazem todo dia? Elas têm hábitos para ter aquele corpo, né? Elas têm que malhar, elas têm que comer saudável. São todos hábitos que, se elas deixarem de fazer aqueles hábitos, ou seja, se elas deixarem de comer, se alimentar bem, se ela se deixar de se exercitar, ela vai engordar, né? Não vai ficar tão saudável. E assim é com a nossa autoestima. Se você cria hábitos de uma pessoa que tem autoestima boa, o que vai acontecer? Você vai sempre estar com sua autoestima inabalável, ou seja, se vir pensamentos negativos, então você trabalhar para sempre ter pensamentos positivos sempre, com você mesmo, de você se amar. Como é uma pessoa que se ama? Ela se cuida, ela, né, cuida do corpo, cuida do cabelo, da alimentação. É você se amar, você entender que se você não fizer aquilo por você, não vai ter outra pessoa. Tem coisas que eu não posso fazer pelo meu esposo, nem ele pode fazer por mim, só eu posso fazer. É como se fosse cuidados higiênicos, né? Ele não pode escovar o dente por mim, ele não pode tomar banho por mim. Isso eu vou ter que fazer sozinha. E assim é o autoestima inabalável, né? Você ter hábitos para ter esse autoestima, entende? Você se amar, você se olhar todo dia no espelho e você ver a imagem e semelhança de Deus, né? Não importa se aquele dia está sendo um dia que não foi tão agradável, mas você sabe que aquilo só é uma fase, tudo é uma fase. Tipo, quando eu estava passando pela minha transição capilar, que ainda tô, né? Ainda tá as pontas um pouco lisas. Para quem não sabe, transição capilar é uma fase, né, que você sai da sua... você tira toda a química do seu cabelo, né? Pra você voltar ao seu cabelo normal. Foi por isso que algo que as pessoas que já me conhecem sabem, foi por aí que eu comecei a trabalhar na minha autoestima, né? Que eu fiquei com a autoestima muito baixa. Eu olhava pro espelho e me achava super feia, porque o meu cabelo realmente estava muito feio. Por mais que meu esposo falasse, não, vai passar, mas naquele momento eu não conseguia enxergar que era só uma fase que ia passar. Então, tudo é uma fase. Você pode estar com autoestima inabalável, mas vai ter momentos que você vai passar por fases ruins e você tem que ter esse conhecimento, você tem que ter esse entendimento. Isso que eu estou passando nesse momento é uma fase e vai passar. E você não perder sua fé, você não perder sua autoestima, você não perder seu amor por você, você não perder sua fé por você. Tudo vai passar. E às vezes, quando a pessoa não tem esse entendimento, vem uma fase ruim, ela se entrega àquele problema, a autoestima dela vai lá embaixo e ela não consegue, muitas vezes, se erguer, entende? Então, por isso que é importante você trabalhar nessa autoestima inabalável, você saber que tudo que vai passar na sua vida vai ser só uma fase, entende? Não se entregar a isso. Quer falar mais alguma coisa? Pode falar. Tem algo assim. Não, gente. Vocês têm alguma pergunta, gente? Manda aí uma pergunta aqui, um comentário aqui que te chamou a atenção até agora. Escreve aí. O que tá achando? Vou interagir um pouquinho. Se vocês ficarem dormindo, eu vou gritar, hein? Vai acordar, hein? Vou dar um grito aí, vocês vão achar que... Vocês trouxeram o espelho? Vocês trouxeram o espelho que eu falei, gente? Dona Cristina, boa noite. Boa noite. Vocês trouxeram o espelho, gente? Alguém trouxe o espelho?
Que aí eu posso, nem que seja uma pessoa que trouxe, né? Eu posso fazer explicar aqui. Mas aí você... Uma atividadezinha que você vai fazer. É muito importante. Sister, irmã Amanda Félix. A Ju falou, eu gostei de que você ter dado exemplo sobre a sua vida. Agora eu também estou deixar meu cabelo natural. Isso aí, Yolanda. Muito bem. Eu estou na frente dele. Ok, a Dona Lúcia está com o espelho. Então, já que a Dona Lúcia é a única que está com o espelho, então, Dona Lúcia, a senhora olha pro espelho com a cara bem séria. Assim, séria mesmo, como se estivesse com raiva. Olha. Aí agora a senhora vai dar um sorriso. Essa aí não é cara séria, não. A cara foi mais rindo do que essa. Ok. Olha pro espelho com a cara bem séria. E agora vai dar um sorriso. Faz isso 3 vezes. Cara bem séria. Sorri. É séria. Sorri. De novo, mais uma vez, para terminar. Séria. E sorri. Agora a senhora responde aí para as pessoas, né? Qual a Dona Lúcia que ficou mais bonita? A que ficou séria ou a que sorriu? A Tayana também tem. A Tayana também. Tayana e Dona Lúcia que fizeram... Quem mais tiver também. Possa ser que alguém já fez. Vocês acharam mais bonita a pessoa que tá sorrindo ou a pessoa que tava séria? Comenta aí. Enquanto isso, o Jailson fez um comentário. Eu acho interessante essa questão da autoestima. Importante que vocês estão a falar sobre isso, pois muitos têm perdido essa autoestima por conta dessa pandemia. Exatamente. Isso é verdade. É verdade. Eu achei com sorriso. Exatamente. Sorrir. Exatamente. É isso aí. E como você ficava... Então, isso tudo é um hábito também, né? Às vezes, assim, você tá passando... Às vezes você tá passando por uma dificuldade. Quantas vezes, depois que eu trabalhei na minha autoestima, tinha momentos, assim, que eu tava queria vir um aborrecimento, mas eu decidia sorrir naquele momento. E sabe, assim, às vezes as colegas do meu trabalho me tratavam mal e eu decidia sorrir. Tá sorrindo? Tá todo mundo com sorriso. Então, as minhas colegas, às vezes, do meu trabalho me tratavam mal do nada. Naquele momento eu tinha vontade de fazer o quê? Trancar a cara. Mas aí eu ia e dava um sorriso. E o que acontecia? Quebrava aquele gelo. E a gente ficava bem de novo. E eu entendia que às vezes, muitas das minhas colegas, né? Eu sempre, depois que você passa por uma situação, você entende melhor as pessoas. Porque quando eu tava com autoestima, eu era muito chata. Você pode falar, né, amor? Não é muito chata? Eu tava muito chata, nem eu me aguentava. Eu falava, meu Deus, por favor, me ajuda, eu não quero ser chata assim. Eu tava muito chata. Mas era porque eu não tava gostando do meu cabelo e ele não tinha culpa de nada, gente, coitado, meu amor. É a paciência de Salomão, né? Acho que a paciência, não sei se vocês já ouviram que a paciência de Salomão devia ser maior que a de Jó, né? Que Salomão tinha 1000 mulheres, né? Imagina. Brincadeiras à parte, né? Então é isso. Então, gente, coloca no dia de vocês, assim, no dia a dia de vocês, o sorriso. Sempre que vir uma situação complicada, uma situação difícil, alguém tratar vocês mal na rua, dá um sorriso. Isso quebra, assim, o gelo quebra. Às vezes as pessoas me tratam... Contava dele. E às vezes as pessoas tratam você mal na rua e às vezes dá vontade de você... Sério, dá vontade mesmo de você xingar a pessoa, falar, mas aí você fala, não. Porque ao momento que uma pessoa trata mal e você vai e trata aquela pessoa mal, o que isso mostra? Que você tá no mesmo nível que ela. Agora, uma pessoa trata mal e você vai e trata ela bem, dá um sorriso, você vai deixar aquela pessoa sem graça, ela vai dizer, meu Deus, todo mundo na rua que eu trato mal, me trata mal de volta e essa pessoa aqui é diferente. A pessoa vai ver que há algo diferente em você, entende? Elas vão falar. Igual esse colega do meu amigo falou. Colega do meu amigo. Colega do meu esposo. Colega do meu esposo falou, né? Que a gente parecia um casal muito maduro, mas ele viu depois da minha transformação. Se ele visse a Betinha de um tempo atrás, ele ia ver que eu era igual a namorada dele, cheio de ciúme e tudo, né? Que eu era
muito ciumenta. Mas era por causa tudo da minha insegurança, entende? Eu tava muito insegura. E, gente, quando você larga a insegurança, você larga o ciúme, é tão bom, é tão gostoso. É como você tá livre de uma prisão, porque é muito chato você ciumenta. Ninguém merece ter uma pessoa do seu lado que é ciumenta, né? Nem era chato pra mim, era chato pra ele também. Então eu falava, não, meu Deus, eu não quero ser assim, não. Eu nunca fui assim tão ciumenta, por que eu tenho que ser agora? Por que eu tô assim? Então eu fui buscar em Deus, ele me mostrou. E hoje em dia tem muitos casamentos que estão às vezes sendo, né, causando divórcio e tudo por causa do quê? Do ciúme. Às vezes tem maridos que quer passar o dia fora por causa que chega em casa só encontra a mulher reclamando. Então, isso é muito importante você trabalhar. E até suas amigas também veem isso em você. Porque você pode ver, uma pessoa que tem autoestima baixa, ela só reclama, tudo pra ela não tá bom. Mas é porque dentro dela não tá bom. Entende? Quando você tá com autoestima boa, né? Todo mundo gosta de estar perto de você. Então você tem que decidir, você quer ser uma pessoa que tem uma autoestima boa, autoestima que vem do alto, que é a de Deus, ou você quer ter a autoestima do mundo? Porque você vê essas mulheres de hoje, os homens de hoje que buscam essa autoestima que vem do mundo, ninguém suporta. Às vezes você vê, eu não sei se você já passaram por essa experiência. Você viu uma pessoa que ela é muito linda, assim, de você olhar e dizer, nossa, que mulher linda, ou que homem lindo. Mas quando você chega para conversar com essa pessoa, você não consegue ficar nem 5 minutos, porque a pessoa é tão arrogante e as pessoas falam tanta coisa ruim que se torna sendo uma pessoa feia, entende? Então, por isso que é muito importante. A Heloísa escreveu, E como, né? Como a super autoestima. É. Uma boa noite lá, meu primo, Canil Minas Oficial. O Jailson fez um comentário lá, falta de autoestima gera insegurança, é um ciclo vicioso que acaba quando a pessoa decide buscar ajuda. Sem ajuda não tem como, né? E a ajuda que eu busquei foi em Deus. Ninguém sabia que eu passava. Ninguém sabia. Interessante essa frase. Ninguém sabia que eu passava por isso. E às vezes eu queria conversar com meu esposo, que eu tava pensando, e ele falava, se resolva com Deus. Ele às vezes é seco. Mas foi bom pra mim. Ele falou, você tem que se resolver com Deus, você não tem o Espírito Santo, resolva com Deus. E realmente eu tinha que resolver com Deus isso, entende? Porque ele não tava fazendo nada de errado, coitado. Entendam que a autoestima, a maioria aí, não é só pra mulher, né? O homem também, né? Às vezes a gente até brinca, a gente tem autoestima super elevada, né? Então como tá voltando um pouquinho do sorriso, né? O sorriso quebra uma pessoa, né? Você já deve ter visto vídeo das pessoas que começam a rir numa estação de trem, começam a rir dentro de um trem ou dentro do ônibus e contagia quem tá ali perto, né? Então, assim, e voltando a isso da insegurança, a pessoa, como tá falando, insegurança é a filha da baixa autoestima. Isso é uma frase muito interessante, porque a baixa autoestima gera várias outras, digamos, como é que fala? Complexos, né? Gera vários complexos na pessoa, que a pessoa ela se sente inferior aos outros, a pessoa se sente feia, a pessoa se sente insegura, a pessoa se sente incapaz, né? Ela acha que não pode conquistar nada, então ela se sente menor que todas as pessoas, né? Então é muito importante que tenha esse equilíbrio, né? Como a Heloísa ali disse, essa super autoestima, né, também não é legal, né? A pessoa às vezes se acha superior, essa super autoestima às vezes já leva pro ponto da pessoa ser orgulhosa, né? Da pessoa se achar melhor do que todo mundo, achar que está sempre certa, achar que o que ela está fazendo é da maneira correta e que não tem outro jeito. A pessoa que é orgulhosa, que é teimosa, né? Ela não quer abrir mão daquilo que ela tem pensado. A teimosia também é uma... A baixa autoestima acho que tem várias filhas, né? E a super autoestima eu acho que também tem outras filhas, né? É uma família enorme. Então é importante que a pessoa ela tenha a autoestima equilibrada, que aí é ela e Deus. Quando a gente fala assim, quando eu falava com a minha esposa, você e Deus, se decide, porque tem coisa que não adianta a gente falar, não adianta a gente insistir, a gente reclamar. A pessoa ela tem que buscar essa ajuda, como o Jailson tinha dito antes. Sem ajuda, nada na vida a pessoa pode conseguir até sozinha, mas vai demorar mais tempo.
ela vai tomar mais tempo, ela vai quebrar a cabeça, né? Você tem a opção de aprender com os próprios erros e aprender também com os erros dos outros, né? É filho que nunca mais acaba, é isso mesmo. Então, você tem a opção de aprender consigo mesmo, aprender com os erros dos outros, né? Então, e quando você aprende, você não depende mais de ninguém. Você aprende o caminho com Deus, anote essa frase, quem aprende não depende. Quando você aprende o caminho, que é falando com Deus, se abrindo para Deus, se derramando diante de Deus, se humilhando diante de Deus, reconhecendo as suas fraquezas, reconhecer é o primeiro passo. Então você recebe essa força que vem do alto para você mudar, tá entendendo? Quando você busca essa ajuda no Pai e busca essa ajuda em pessoas que estejam aptas para te ajudar, não adianta buscar ajuda em alguém que está pior do que eu, ou alguém que está semelhante a mim, porque uma laranja podre, a pessoa está ali, já está mais ou menos mal, vai buscar ajuda com uma pessoa que tá podre, uma laranja podre, ela vai ficar podre também, tá entendendo? Busque pessoas que estão em espírito de unidade, pessoas que estão ali querendo realmente te ajudar. Então você nunca deve ouvir conselhos de pessoas que não estiveram na posição que você dá. Quem dá conselho não se compromete com o resultado. Quem dá conselho fala simplesmente de algo que talvez ela não viveu. Procure conselho, quem dá opinião, desculpa a palavra, quem dá opinião não se compromete com o resultado. Quem dá conselho tem que ser de pessoas que já estiveram onde você esteve, pessoas que já foram e já estão voltando, ou pessoas que já estão mais ou menos um pouquinho acima do seu nível, tá entendendo? Pessoas que já conhecem essa situação, né? Tem vários motivos para a pessoa ficar com a autoestima baixa. Vai abaixando com o dedo esquerdo ali, com a mão esquerda, para não baixar a luz. Né? Eu tinha dito antes ali, primeiro ame a Deus, depois se ame, se cuide não para os outros, mas para você mesmo. Isso é muito importante, né? Às vezes a pessoa que é solteira, a pessoa que está procurando alguém, e mesmo a pessoa que está casada, às vezes a pessoa está solteira se cuida mais do que depois que ela casa. Fala, já casei, não preciso me cuidar. E tem um caso também da pessoa que não se cuida e quer arranjar alguém. Não vai arranjar também, é bem improvável, né? Não vou falar que nunca, mas é bem improvável. Você tem que se cuidar sempre, tenha metas, objetivos, sonhe. Isso nos estimula a sermos melhores sempre. Pessoas sem metas, sem objetivos, elas ficam paradas, né? O primeiro passo é reconhecer, tem vários motivos para ficar com a autoestima baixa. Já o seu bispo tinha dito, não precisamos errar para aprender, se podemos aprender com os erros dos outros, né? Isso é uma das coisas da pessoa busca essa sabedoria, né? Sabedoria, a palavra diz que nós temos que buscar sabedoria. Mas a sabedoria só é dada para quem pede, né? Então você só vai ter uma autoestima equilibrada se você pedir para uma autoestima equilibrada, se você buscar uma autoestima equilibrada e pedir essa ajuda. Voltando no ponto da ajuda, a ajuda é essencial, mas busque ajuda com pessoas que estejam aptas para isso, não com pessoas que estejam com autoestima baixa, tá entendendo? Então, esteja sempre preparado. E se você já tem uma autoestima equilibrada, uma autoestima não super nem baixa, mas uma autoestima equilibrada, a ponto de você poder ajudar alguém, então ajude, entende? Escreve aí se você já conhece pessoas que têm autoestima baixa, pessoas que estão no seu ciclo de amizade, ou pessoas que talvez você conheça que estão com autoestima baixa. Escreve aí. E já aproveita, pressiona o dedo nesse like aí, ó, no cantinho direito aí, ó. Faz esse favor para nós aqui. Somos 10 pessoas, mas são 10 pessoas aqui que vão crescer. Não por nós, não pela gente, não estamos fazendo isso aqui por nós, tá entendendo? Mas estamos fazendo aqui para transbordar aquilo que nós temos recebido. Né? O transbordo é algo essencial. Só um segundo. Conheço bastante, sim, vários. Isso, pressiona o dedo nesse like. Tem um aviãozinho aí. Já estamos quase os minutos finais, mas tem um aviãozinho aí no cantinho também. Já aperta esse aviãozinho e compartilha com várias pessoas. Isso é o algoritmo do Instagram aqui, requisitando a sua ajuda, né? Como tem um que diz aí, paga o garçom. Nós somos o garçom, paga o garçom só com like e compartilhando. Falando nisso, né? A gente aprendeu esses dias sobre a parábola, né, dos talentos. E, gente, é muito forte, assim, o que Deus nos revelou, assim que teve aquele, né, que Deus deu 5 talentos, ele saiu e ele multiplicou. Teve o que teve 2 talentos, saiu e também multiplicou. E teve o que ganhou 1 talento e não multiplicou.
E por que que ele não multiplicou, né? Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, né? Que lá na Bíblia ele fala que ele conhecia que Deus era mau, assim, né? Que conhecia que conheceu que ele era mau e por isso teve medo e escondeu o talento. Ou seja, quando a gente traz assim para a vida espiritual, quando a gente conhece a Deus, a gente não tem medo de Deus. Então, ele ouviu falar, né? Quando eu procurei a palavra, né, no outro significado, lá fala que ele ouviu falar que Deus, né, que o chefe dele era mau e por isso que ele escondeu. E quantas pessoas hoje ouvem falar que Deus é mau, que o mundo, as pessoas estão morrendo por causa que é culpa de Deus, isso e aquilo, e não investe no propósito que Deus deu para a vida dela, com medo do que ouviu falar de quem Deus era. Agora, aquelas pessoas que representam o que teve os 5 talentos e os 2 talentos, que foi lá e investiu, são aquelas pessoas que elas sabem quem é Deus, ela teve um encontro com Deus, uma experiência com Deus. Então pode chegar quem foi falar mal de Deus, vai estar perdendo seu tempo, porque ela teve essa experiência com Deus, ela conheceu quem era Deus e ela foi lá e multiplicou os talentos. Então por isso que é a importância de cada um de nós, não todos vocês que estão aqui nessa live, eu e meu esposo, cada um tem que ter sua intimidade com Deus, conhecer quem é Deus, entende? Porque isso é muito importante, porque Deus vai pedir uma coisa para cada um diferente. E se chegar outra pessoa e falar, olha, isso, assim, Deus é isso e aquilo, o que vai acontecer? Se você não tem uma intimidade com Deus, se você não reconhece a Deus, você vai fazer igual esse homem do um talento, você vai enterrar seu talento, você vai esconder seu talento, porque você deu ouvido às outras pessoas. Agora, quando você tem tua intimidade com Deus, não importa o que aconteça. Foi Deus que te falou, foi Deus que te revelou. Então por isso, busca essa intimidade com Deus, entende? É muito importante. Essa parábola dos talentos, ela rende uma outra live, né? É verdade. A gente pode fazer uma outra live. Vocês gostariam de ouvir sobre essa parábola dos talentos com uma outra perspectiva? Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Daquele que recebeu 5 talentos, outro 3, outro 1, né? Mas é uma perspectiva diferente sobre a parábola dos talentos, né? Entenda que tudo quando você meditar na palavra, ouvir, você tem que olhar com um olhar de aprendizado, né? Senão você não adquire essa sabedoria, né? Você já tinha pensado nisso que a minha esposa falou a respeito da parábola dos talentos? Topa aí, ó. Tamo junto aí, ó. Jailson topa. Nós vamos fazer essa live então, hein? Vamos criar uma comunidade aqui. Já haviam pensado sobre essa perspectiva daquele que enterrou o talento porque ele não havia tido uma experiência com Deus, só tinha ouvido falar de Deus? Comenta aí. Porque, gente, há pouco tempo, sabe, me foi revelado isso, assim, que eu tive esse entendimento. Antes não. Antes eu achava assim que ele enterrou por causa que ele tinha medo, isso, aquilo, mas eu achei que ele tinha aquela intimidade com Deus, mas não. Quem tem intimidade com Deus não tem medo, entende? Então, por isso, quando você vê uma pessoa desistindo do seu propósito, desistindo da sua caminhada na fé, desistindo de Deus, é porque ela não conhece a Deus, entende? Ela não conheceu nunca a Deus. Porque um pai, quando é pai, ele nunca vai deixar seu filho. Também tem outra live para isso, porque tem muita outra. Bom entrar muito na floresta, senão nós vamos estender, né? Já estamos aí quase no final, mas foi muito... A gente está fazendo isso, a gente queria deixar claro qual que é o propósito, qual que é a intenção do Matheus e da Betinha estarem fazendo essa live, hein? Será que é para aparecer na internet? A minha esposa, ela estava aqui se tremendo e frio na barriga e estava aqui, misericórdia, me ajuda, né? Senta aqui comigo. Eu já estava mais tranquilo por uma pequena experiência minha, né? Mas qual que é a nossa intenção, qual que é o nosso propósito aqui? É transbordar. O que é o transbordo? O transbordo é aquilo que vem de dentro para fora, né? Aquilo que você recebe, entra dentro de você e depois você passa para outras pessoas. Não podemos ser como uma ovelha, né? Que ela só vai dando lã e a lã não é tirada dela. Então ela vai ficar uma ovelha obesa. Não podemos ter essa obesidade mental de conhecimento e não passar. E estávamos, digamos assim, que falhando nisso.
porque temos adquirido muito conhecimento e queremos compartilhar mais e mais com vocês aqui, através do Instagram da Betinha, através do meu Instagram, para que a gente possa crescer junto, né? Então, a nossa intenção é elevar, a primeira live, né? Essa aqui é elevar a sua autoestima, falar que tem jeito de você mudar, não importa a sua fraqueza, não importa como você se sinta na sua autoestima, no seu casamento, tem como mudar, tem como você se valorizar, né? E como vocês mesmos disseram aí, é tudo uma fase que você tem que vencer. A pandemia levou muitas pessoas a ficarem sozinhas em casa e pela falta de convívio com outras pessoas, a pessoa estava como que se martirizando. Por quê? Porque ela não sabe amar a si própria, a pessoa não sabe fazer de si uma boa companhia, né? Eu amava, quando eu era solteiro, eu amava ficar sozinho, eu amava a minha própria companhia. Oh, é maravilha, a minha companhia é ótima. E se tem alguém que tem uma autoestima boa, sou eu. Esse tem, viu? Porque a minha companhia é boa, viu? Eu posso olhar no espelho e falar, ô, cara, companhia boa, né? Eu acho que tem alguns de vocês que são assim também, né? Porque você sabe como é que você tá entendendo? Você sabe aproveitar o seu tempo, você sabe aprender, você sabe desfrutar. Tem uma outra live que a gente pode fazer que é sobre os ciclos da vida. E um deles que Deus ensina que é puxou a quem, tá minha mãe falando aí, ó, quem não conhece, dona senhora Heloísa Félix. O desfrute é algo que Deus nos ensinou. Deus no sétimo dia ele desfrutou, você tem que desfrutar, entendeu? Desfrute da sua autoestima, desfrute do seu momento com a sua família, desfrute dos momentos que você tem a só. Não é só que você está com alguém, você tem que desfrutar dos seus momentos sozinho, dos seus momentos com Deus, entende? É muito importante você fazer isso. Às vezes eu estou olhando aqui para baixo, que é para os comentários, mas tem que olhar para a câmera, né? Mas, então, querer crescer, querer evoluir, querer aprender sobre a sua autoestima, estar sempre elevada, estar sempre conectada com Deus. Porque se essa conexão ela quebra, se ela falha, é que nem Wi-Fi, né? Você tem a conexão ali forte, você está tranquilo. Mas quando a conexão começa a falhar, você já começa a falar, caramba, essa internet aqui, o que está acontecendo com o roteador? Você já fica quieto, você já fica inquieto. Se a pessoa não tem uma internet no celular próprio, só tem um Wi-Fi, é ou não é? Quem já aconteceu isso aí com você? Quem já viveu isso? A internet começa a cair, você já começa a ficar, eu tenho que resolver isso logo, o que está acontecendo, volta, porque é algo que... E com Deus é a mesma coisa, né? E como é que o sinal fica forte? Quanto mais você se aproxima do roteador. O roteador é Deus, né? Então, quanto mais você se aproxima de Deus, como? Da palavra, mais seu sinal fica forte, mais a conexão fica forte e melhor fica a sua autoestima, mais assim, embasada fica a sua autoestima, né? Então, é importante que vocês tenham isso, né? Reflita sobre isso. E para terminar, escreve aí pra gente, escreve nos comentários uma frase que te chamou a atenção, uma frase importante que nós vamos fazer uma postagem no Instagram da Betinha agora mesmo e você vai poder comentar lá nos comentários o que te chamou a atenção. Então escreve uma cabecinha assim, explodindo, assim, ó, vou até colocar aqui, ó, põe essa cabecinha explodindo, põe um foguinho, põe só se você tem preguiça de comentar, vai só lá na foto e escreve algo, tá entendendo? Nós vamos postar isso, acabando essa live, nós vamos postar a foto e você já coloca lá uma frase que te chamou a atenção. Escreve aí pra gente, essas 6 pessoas que estão ao vivo aí com a gente, ainda que resistiram, que não suportaram até o fim. Escreve aí pra gente uma frase que te chamou a atenção, algo que te chamou a atenção, que você gostou nessa live. Estamos esperando um pouquinho, porque tem um delay na conexão, né? Mas foi muito bom a gente estar com vocês. Reconheça. A Ju escreveu reconheça. A Dana Lúcia respondeu, nossa autoestima vem do alto. Colocou a musiquinha no final. Isso, vamos escrevendo aí. O Jailson escreveu.
Amar é atitudes, essa é muito forte. Reconhecer que precisa de ajuda e realmente pedir ajuda em Deus. Conexão com Deus é primordial. Buscar o equilíbrio. Isso mesmo. E a autoestima é um equilíbrio. Ela não pode nem ser baixa e nem ser elevada demais, né? Exagerada. É isso mesmo. É ter aquele equilíbrio. Eu mesmo escrevendo, gostei da participação de vocês. A baixa super autoestima tem muitas filhas. E põe família grande, viu? Wi-Fi ligado, pertinho do roteador, tá ligado. Isso é ótimo. E não esqueçam, gente, quando vier uma dificuldade, vier alguém tratar vocês mal na rua, dá um sorriso. Não há nada melhor do que você tratar uma pessoa, né? Porque quando às vezes alguém me tratava mal e eu tava com baixa autoestima, e aí que eu ficava mesmo com a cara emburrada. Não, mas não é assim. Tem que ser contrário, entende? Se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos que mostrar isso, entende? O diabo, ele é orgulhoso e Deus é humilde, entende? Então a gente tem que ter a semelhança do nosso Pai, não é isso? Não sei se vocês conhecem essa música que está tocando no fundo aqui, a música Diz, da Gabriela Rocha. Vozes que me dizem que não sou capaz. Enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. As filhas são a tristeza, sentimento ruim, raiva. Seus altos e baixos nunca vão medir o teu valor. A tua voz, a voz de Deus, te lembra e te diz quem realmente você é. Vou escrever aqui a voz, aqui ó, diz. Gabriela Rocha. Diz que forte sou quando a fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir. Já escrevi aí a música. Que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. A pessoa que ela tem autoestima elevada, ela entende quando a voz de Deus diz. Mesmo que outros digam outra coisa, sua autoestima tem que estar elevada. Creia. Creia no que diz, no que Deus diz sobre você. Eu creio sim no que diz, no que você diz sobre mim. Se importe apenas com o que a voz de Deus diz. Não importa com o que os outros dizem. Claro, você tem que escutar as pessoas, mas não seja, né, como um cavalo fechado só com a sua visão, né? A minha identidade, o meu valor só encontro em ti. Você está vendo? Você é identidade e a semelhança de Deus. Você tem identidade, você é imagem e semelhança de Deus. Que você se sinta seguro, que você se sinta sempre acompanhado por Deus. Você pertence a Deus, Deus é com você. A gente agradece a participação de todos que estiveram conosco nesse fim de noite, né? Mesmo com um horário aí mais sexta-feira. Vamos rever o horário se for o caso. E gostamos muito, né? Obrigada, gente. Muito bacana a iniciativa, fique com Deus, até a próxima, tá ligado? A autoestima é você se respeitar, independente de sentimentos e estereótipos. Muito bem. É verdade, isso mesmo. Beijo, gente, fiquem com Deus e obrigado pela participação de vocês. Foi muito bom estar com vocês, foi muito mesmo, muito bacana, muito gostoso. Você é amado, que você se sinta amado. Se sinta amado por nós, mesmo de longe. Nós amamos a sua alma. E se sinta amado por Deus, se sinta amado por essa família da fé, né? Se você... A dona Lúcia está falando que seria melhor às 22 horas. Não, vamos fazer uma enquete, né, dos horários, vamos fazer essa live mais vezes para que a gente possa alcançar mais pessoas, né? Que eu acho que é o nosso propósito, né? E se sintam bem. Tamo junto, um abraço, que Deus abençoe cada um de vocês. E autoestima
subindo. Um abraço, pessoal. Um abraço, gente. Fica Vamos com ver Deus. como é que encerra esse negócio aqui.